Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Estatística Aplicada. Nesse módulo vamos trabalhar com medidas de dispersão, onde serão tratados os tópicos de variância, cálculo de variância e cálculo de desvio padrão. Eu sou o professor Adriano Beluco, trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. O meu e-mail para contato está na tela. Precisando tirar alguma dúvida, vocês podem enviar mensagens, os alunos também podem entrar em contato através do fórum da disciplina ou ainda no horário de atendimento. Então, neste módulo, nós vamos tratar principalmente do cálculo da variância, do cálculo do desvio padrão a partir da variância e da regra empírica que relaciona a média e o desvio padrão. Então, a variância ela é representada ali como está entre parênteses, S elevado a 2. Ela é uma medida de dispersão ou de variação dos dados, sendo calculada pela soma dos quadrados de cada desvio dividida pelo número total de desvios. Só lembrando, no desvio médio absoluto, nós calculávamos cada desvio entre cada elemento e a média aritmética. Aqui a única diferença é que antes de somar os desvios, nós vamos elevar cada desvio ao quadrado. Única diferença basicamente por cálculo da variância. Nessa equação de cálculo da variância, o x está representando cada elemento da minha amostra, da minha população, ou seja, da minha base de dados. O x com aquela barrinha em cima ele se lê dessa forma, x barra. Ele representa a média aritmética. E aquele n minúsculo é o tamanho da base de dados. Então, num exemplo, uma empresa contratou 4 funcionários. O salário inicial oferecido para cada funcionário é mostrado abaixo. E se deseja calcular a variância desses salários iniciais para entender a variação em torno de uma média aritmética. Então, primeiro, nós precisamos calcular a média aritmética, representada aqui pelo x barra. Eu somo os 4 elementos e divido por 4. A soma dá 5.830 e a divisão por 4 resulta numa variância de R$ 1.457,50. Para o cálculo do desvio, como nós temos 4 elementos, então a gente já projeta que teremos 4 desvios. Então basta pegar cada elemento menos a média aritmética que a gente calculou no slide anterior, pegar esse resultado, ele vai ser negativo ou positivo, e aplicar o módulo. Só relembrando, a aplicação desse módulo transforma esse valor negativo em positivo. O único valor positivo que nós temos é o do desvio 4, que era módulo de 472,5, em que o módulo não faz alteração, porque ele já era um número positivo. Para o cálculo da variância, nós vamos pegar cada um desses desvios, então 257,5, o 157,5, o 57,5 e o 472,5. Individualmente, cada um deles a gente eleva ao quadrado e soma os resultados. Esses resultados vão gerar o valor 317.675. Poxa, professor, mas os valores dos desvios não eram tão altos assim, como é que o resultado foi gigantesco? É porque cada um foi elevado ao quadrado, tá? Provavelmente aquele número maior ali, 472,5, quando ele foi elevado ao quadrado, ele gerou um número gigantesco, tá? Dividindo por 4 aquele resultado de 317.675, nós temos o valor de 79.418,75. Vocês vão perceber na última frase, dessa forma a variância é igual a R$ 79.418,75 com aquele 2 ali em cima. Em geral a gente vê isso no texto, aquele númerozinho, quando a gente quer fazer uma referência para explicar alguma coisa para a palavra. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está com reais
ao quadrado. É como se fosse, eu estivesse medindo um quarto de uma casa. Se eu medir o comprimento de uma parede, eu vou ter uma distância em metros. Agora, se eu quiser medir a área que ocupa todo aquele quarto, eu vou ter metros ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, reais e reais ao quadrado. Aí a minha pergunta para vocês. Eu posso misturar uma medida de comprimento de uma parede com a área de um quarto que tem essa parede? Não faz sentido, não é? Eu não posso misturar porque é como se eu estivesse se tratando de duas variáveis diferentes. Elas não estão na mesma unidade de medida, tá? Então, dessa forma, a maior desvantagem decorrente da análise da variância diz respeito à impossibilidade de comparação entre a variância e a média, porque a gente usa uma medida de posição e uma medida de variação em torno dela para se ter uma noção de o quanto se varia um conjunto de dados em relação a um valor de média, tá? No exemplo anterior, como nós vimos, a média é expressa em reais e a variância em reais ao quadrado. A única análise que a gente consegue fazer aqui é se a variância é muito alta ou se ela é muito baixa. Quanto mais alta, maior é a variação, quanto mais baixa, menor é a variação. Ainda em variância, quando a variância é calculada para amostras, não é o caso do nosso exemplo, porque no nosso exemplo nós tínhamos todas as pessoas envolvidas com aquela contratação, com aquele salário inicial de cada um deles, mas quando eu estiver tratando de uma amostra, é necessário fazer uma compensação para possíveis erros de coleta, trocando o termo n por n menos 1. Então vocês vão perceber que ali embaixo da fração da equação, antes tinha o n e agora tem o n menos 1. Tá? As outras variáveis são todas idênticas. Eu faço essa compensação por erro de coleta. Tá? Erro de coleta, isso sempre vai acontecer. Quanto maior o tamanho da minha população, muito maior é a chance de ter algum pequeno erro de coleta. E esse menos 1 é uma forma estatística da gente fazer uma pequena compensação. A gente chama isso de 1 grau de liberdade. Se fossem 2 graus de liberdade, eu teria ali o n-2 e assim por diante. Mas o padrão usado em estatística é 1 grau de liberdade com o n-1. Bom, se nós tínhamos aquele problema com a variância, que ela nos resulta numa medição ao quadrado, em que eu não posso interagir com a medição da média aritmética, então é necessário a gente procurar uma outra medida de dispersão que resolva isso. Dessa forma surgiu o desvio padrão. Tá? Ele é um parente do desvio médio absoluto, mas pelo termo padrão ele se tornou um padrão de mercado de uso em análise estatística, seja de forma industrial, seja de forma ambiental, seja de qualquer natureza de pesquisa estatística. O desvio padrão ele é calculado pela raiz quadrada da variância. Então nós tínhamos aquele quadrado no S, aquele quadrado passa por outro lado da equação e como se via em matemática mais básica, o quadrado, quando ele passa pela igualdade, a operação inversa dele é a raiz quadrada. Tá? Então, o desvio padrão, na verdade, é quase um chaveiro da variância. Eu calculo a variância, tiro a raiz quadrada daquele resultado e já obtenho o desvio padrão. Assim como aqui. Nesse exemplo, então, voltando a ele, nós temos aquela empresa com os 4 funcionários, nós temos os 4 salários e nós temos a variância que foi calculada no valor de 79.418,75. Para achar o desvio padrão, que é representado pela letra S, a gente simplesmente tira a raiz quadrada daquele resultado. Então nós vamos obter o resultado para o desvio padrão de R$ 281,81. Agora sim em reais, não mais em reais ao quadrado. Mais adiante a gente vai aprender a interagir média aritmética com o desvio padrão. Bom, a regra empírica média e desvio por desvio padrão, ela é uma relação
que já me proporciona essa interação com a variação e a medida de posição, tá? Tentando ser bem enxuto para que não se dê chance de não entender alguma coisa, essa regra empírica, ela é um teorema estatístico, foi elaborado por um pesquisador russo com o nome Chebyshev, e ela proporciona a construção de intervalos, então de um valor menor até um valor maior, que contenham um determinado percentual dos dados de uma amostra ou de uma população. Então eu vou construindo um intervalo, eu tenho 3 possibilidades padronizadas, tá? Mais adiante a gente vai entender da onde surge essa padronização em outros módulos, não aqui ainda. Mas é assim, eu posso fazer uma simples soma e subtração. O valor onde começa o intervalo é obtido com a subtração, o valor onde termina esse intervalo é obtido com a adição. Então, se eu tomar como base a relação entre a média e o desvio padrão mais simples, o primeiro intervalo começa em média menos o desvio padrão e termina em média mais o desvio padrão. É essa área que está sombreada principal nesse gráfico, tá? Se diz que do início desse intervalo até a média se tem 34% dos dados, da média até o fim desse intervalo se tem mais 34% dos dados. Somando esses dois valores, a gente tem aquela referência ali de 68% dos dados com o uso de um desvio padrão para a construção do intervalo. Ah, professor, e se eu usar 2 desvios padrões, tá? Vai aumentar esse intervalo. Tá? Eu ganho mais 13,5% à esquerda, 13,5% à direita, e com aquele 68% do meio, mais esses 13,5% de cada lado, aí eu vou ter 95% dos dados, porque eu estou usando 2 desvios padrão. Tá? Vamos seguindo, depois a gente passa para os 3 desvios padrões. Tá? Mas assim, o que são os 3 padrões de mercado para essa regra? Usar um desvio padrão, então x barra mais ou menos um desvio padrão, usar 2 ou usar 3, tá? Porque aí eu chego, usando 3, eu chego àquele limite de 99,7% dos dados, que representa o nosso 100% em estatística, tá? O todo, né? A chance total de acontecer. Por que eu não uso 100% aqui? Porque eu tenho que deixar uma margem para quando coisas inexplicáveis que nunca aconteceram resolvem acontecer. Por exemplo, qual é a chance de acontecer um furacão no litoral do Rio Grande do Sul? Bom, até 2005, 2006, a chance era 0%. Né? Era 100% de chance de que não aconteceria, porque a gente não tinha referência de que já tivesse acontecido. Até então veio aquele furacão Santa Catarina, se eu não me engano, o nome, que aconteceu no município de Torres. Bom, aí por isso eu tenho aquele 0,3% ali de chances, que me diz, esse 0,3 é a diferença daquele 99,7% até 100%, tá pessoal? Mas essa diferençazinha mínima, ela é reservada para eventos que ainda não aconteceram, mas que nada impede de que aconteça. Então, resumindo, como é que a gente usa essa regra empírica? Usando sempre o teorema de Chebyshev. 68% dos dados estão dentro de um intervalo de um desvio padrão em torno da média aritmética. Ou seja, é um intervalo que começa com média menos um desvio padrão e acaba em média mais um desvio padrão. Ah, como é que eu faço isso na prática? Substitui o valor da média no x barra, substitui o valor do desvio padrão no s. Nos dois casos. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco sobre isso. Segundo o mesmo teorema, 95% dos dados estão dentro de um intervalo de 2 desvios padrão em torno da média. Então a equação fica, no início do intervalo, onde é que começa? Média menos 2 vezes o desvio padrão. E termina onde? Média mais 2 vezes o desvio padrão.
A gente ainda tem o terceiro caso do Chebyshev, que é 99,7% dos dados estão dentro de um intervalo de 3 desvios padrão em torno da média. Então o intervalo começaria em média menos 3 vezes o valor do desvio padrão e terminaria em média mais 3 vezes o valor do desvio padrão. Vamos a um exemplo. Uma pesquisa sobre o grau de poluição em uma cidade do estado foi realizada em 5 bairros através da coleta do índice de monóxido de carbono medido em partes por milhão. Os dados coletados nas 5 medições estão ali abaixo. No primeiro bairro, 10 ppm, no segundo bairro, 9,1 ppm, no terceiro bairro, 12 ppm, no quarto bairro, 5,2 e no quinto bairro, 2,8. Seguindo a regra de caso algum índice se localize fora do intervalo média mais ou menos um desvio padrão, significa que a localização em torno do ponto de coleta está com uma péssima qualidade do ar ou está com alguma irregularidade e merece ser investigado. Para conseguir construir aquele intervalo de média mais ou menos um desvio padrão, isso seria o primeiro caso do Chebyshev, que seria um intervalo onde começa na média menos um desvio padrão e termina em média mais um desvio padrão, eu preciso ter a média, eu preciso ter o desvio padrão, e são todos esses cálculos aí que a gente vem aprendendo nos últimos tempos, tá? Nos últimos módulos. Então, para a média aritmética, soma-se todos os valores da amostragem e divide por 5. Tá? Então, eu vou ter ali 39,1 é o resultado da soma, dividido por 5 dá 7,8. Para os desvios, eu vou ter ali 5 desvios, porque são 5 elementos. Então, eu pego cada elemento, menos a média aritmética, e aplicado o módulo. Isso vai gerar lá o desvio 1 com valor de 2,2, o desvio 2 com valor de 1,3, o desvio 3 com 4,2 e assim por diante. Pergunta: vai existir algum resultado de desvio que seja um número negativo? Não, nunca, porque eu estou aplicando o módulo. É por isso que eu estou aplicando o módulo, tá? Me interessa saber qual é a distância da média aritmética. Se for positivo, significaria que está à direita ou acima da média aritmética. Se fosse negativo, abaixo. Não me interessa saber acima ou abaixo. Me interessa saber é a distância da média aritmética. Bom, cálculo do desvio padrão. Primeiro, agora a gente vai calcular a variância, né? Para chegar no desvio padrão. Então, a gente pega cada um daqueles desvios, eleva ao quadrado, está ali, 2,2 ao quadrado, 1,3 ao quadrado, 4,2 ao quadrado. Eu vou somar esses 5 desvios ao quadrado, vai dar 55,93. Embaixo ali, a gente usou a compensação para o cálculo do desvio da variância, porque eu estou trabalhando com uma amostra. Então, ao invés de usar os 5 elementos, eu estou usando 5 menos 1, que dá 4. 55,93 dividido por 4 dá 14, tá? ppm ao quadrado, é a variância. Então, daí a gente vai tirar a raiz quadrada e obter o desvio padrão. Aplicando a raiz quadrada no valor 14, nós obtemos 3,7 ppm. Esse sim é o valor do desvio padrão, e agora a gente já se encontra habilitado para calcular aquele primeiro caso lá do teorema do Chebyshev. Esse caso, como eu estou usando um desvio padrão para calcular esse intervalo, então significa que eu estou contando com um intervalo que vai considerar 68% dos valores da base da amostra lá, tá? Em torno disso, né? Esse valor é uma referência melhor para quando tiver uma amostra ou uma população maior, tá? Acima de 100, por exemplo. Aqui a gente está trabalhando com menos números, porque a nossa tela aqui é reduzida ao tamanho. Então eu não quero me perder nos conceitos aqui por conta do excesso de números. Então a gente está usando menos números para poder entender melhor o procedimento todo. Então o meu intervalo, ele começa no x barra menos s e termina em x barra mais o s. O x barra vale 7,8. O s vale 3,7. Então o meu intervalo começa em 7,8 menos 3,7,
que resulta em 4,1, e vai até 7,8 mais 3,7, que dá 11,5. Isso significa que o intervalo entre 4,1 e 11,5 ppm compreende 68% dos dados possíveis de serem coletados. E dessa forma, temos como pontos fora desse intervalo e que geraria uma ação de pesquisa e investigação sobre os problemas ou virtudes em relação à qualidade do ar, em dois valores da minha amostra que estariam fora desse intervalo. O 2,8, que estaria abaixo do 4,1, e o 12, que estaria acima. Pouco acima, mas estaria acima. Então já despertaria uma situação de investigação de resultados. Ok? Então é assim que a gente usa a regra empírica no dia a dia. Muito mais prático do que tudo que a gente veio acumulando, mas o que a gente veio acumulando de conhecimento foi necessário para chegar nesse tipo de cálculo. Essa apresentação está em formato PDF para quem quiser imprimir, tá? no nosso ambiente Moodle. Vocês têm lá alguns exercícios resolvidos para exemplificar um pouco mais o que foi esse conteúdo nesse módulo. E a gente tem a atividade semanal do módulo também à disposição de vocês. O e-mail está na tela novamente, vocês têm o espaço de fórum, espaço de atendimento. Fiquem à vontade para qualquer atendimento. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com algumas noções de probabilidades. Muita gente tem resistência com esse conteúdo, mas fiquem tranquilos que aqui vai ser bem passo a passo, vai ser um desenvolvimento bem tranquilo, ok? Um grande abraço a todos e a todas, a gente se vê no próximo módulo.